nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos de volta, né, no nosso Partir do Pão, e gostaria de considerar com os irmãos, brevemente, um pensamento. Temos estudado com os adolescentes o Evangelho de João, né, e o Evangelho de João sempre me toca muito, sempre me chama a atenção a maneira como o Senhor, Ele se revela, né, nesse Evangelho, não que Ele não se revele nos outros Evangelhos e nos outros escritos, né, mas o Evangelho de João, ele realmente toca muito o meu coração, e eu gostaria de trazer uma lembrança para os irmãos. Capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 23. João 2, a partir do versículo 23, diz assim: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então aqui a palavra de Deus, né, ela mostra que o Senhor Jesus, ele não foi enganado, né, ele sabia o que havia no homem o tempo todo. E mesmo o fato deles crerem nele, mas esse crer nele aqui, né, ele parece, né, pela maneira como é colocado aqui, ele está muito reduzido, e depois a gente vai ver isso quando essas mesmas pessoas que viram os sinais, elas gritam crucifica-o, né, essas pessoas, elas creram nele de uma maneira externa, né, elas viram os sinais, né, se talvez outro também se levantasse fazendo algum tipo de sinal, eles também poderiam crer, né, como a gente vê alguns relatos na palavra de Deus de algumas pessoas, né, do mágico lá em Atos, né, as pessoas seguiam, as pessoas iam atrás, né, e várias outras situações de como será no final, né, quando se levantar, né, a besta, o anticristo, as pessoas vão crer por causa dos sinais. Era mais ou menos assim, as pessoas, elas viram os sinais, elas creram, mas isso não mudou a vida delas. Aí é interessante, irmãos, porque do ponto de vista da palavra de Deus também, né, quando o escritor João, o escritor do Evangelho, ele fala assim que o Senhor sabia o que havia no homem, ele imediatamente, ele nos conta alguns relatos de pessoas que mostram o que havia no homem. Então nós temos em sequência Nicodemos, nós temos em sequência a mulher samaritana, nós temos em sequência aquele oficial que tinha um filho doente, nós temos na sequência aquele paralítico, né, as pessoas que mostram como é a raça humana. E se nós lermos com cuidado o Evangelho de João, nós vamos ver que nós nos encaixamos ou em uma dessas pessoas, dessas qualificações, uma dessas características, ou em todas elas. Eu diria para os irmãos que, lendo, né, esses relatos, eu me encaixo em todas elas. Então, muitas vezes eu sou religioso, né, como Nicodemos, muitas vezes eu sou tremendamente pecador, como a mulher samaritana, e o tempo todo eu sou paralítico, né, e eu tenho que ver algumas coisas como o Senhor fala para aquele oficial do rei, diz para ele: olha, se vocês não virem sinais, né, de maneira nenhuma crereis. Então nós podemos nos colocar no lugar de todas as pessoas e falar: eu sou essa pessoa, eu sou esse tipo de pessoa, porque é o testemunho que a palavra de Deus dá. O Senhor sabia o que havia no homem, por isso não se confiava a eles. O Senhor sabia o que havia em você e em mim, e o Senhor jamais, em momento algum, nunca, o Senhor salvou qualquer pessoa esperando que algum mérito essa pessoa tivesse para que ele pudesse utilizar essa pessoa futuramente. O próprio Senhor Jesus vai dizer aqui no Evangelho: a carne para nada aproveita, para nada aproveita. Então, Deus não tinha a expectativa de usar os seus dons musicais, usar os seus dons
né, de falar, né, seus dons, qualquer dom que você tenha, ou que você tivesse, para que Ele te salvasse, para que você preenchesse um espaço na igreja, para esse seu dom ser utilizado. Absolutamente, irmãos. Né, o que é velho precisa morrer. O que é do velho homem tem que ser crucificado, e é assim que o Senhor age, foi assim que o Senhor agiu conosco. E o mais interessante, irmãos, é que em todas essas situações, com Nicodemos, com a mulher samaritana, com o filho do oficial do rei, com esse paralítico e tantos outros relatos que nós vamos vendo para frente, o Senhor não mostrou para eles o que eles eram e os deixou entregues à sua própria sorte. O Senhor, para todos eles, tinha uma palavra abençoadora. Para todos eles, o Senhor tinha um caminho, que é Ele mesmo. E é assim também conosco, irmãos. E não é isso que nós estamos celebrando nessa manhã? Porque em algum momento da sua experiência e da minha, nós entendemos que nós éramos paralíticos. Nós não tínhamos absolutamente nenhuma condição de adquirir qualquer bênção da parte de Deus. Confesso para os irmãos que antes de crer no Senhor Jesus eu era muito religioso, muito pecador também, mas muito religioso. Mas aquilo não me levou a lugar nenhum. E nós podemos dar esse testemunho. A nossa religiosidade, né, nós cumprimos com muitos rituais, nós fazemos as coisas, né, que aparentemente são muito bonitas, são, né, gloriosas, né, aos olhos dos homens, não nos leva a lugar nenhum. E aí, como Nicodemos, nós entendemos que a nossa religiosidade não nos levava a lugar nenhum. Nós também vimos a nossa pecaminosidade, né? Quando o Senhor colocou o dedo na ferida e falou: olha, você é um pecador. Você comete pecados o tempo todo. E como a mulher samaritana, o Senhor tem uma palavra para nós: águas que vão saltar do nosso interior para a vida eterna. E é o que acontece com aquela mulher samaritana. Ela imediatamente, né, nós vimos isso essa semana, os meninos vão lembrar aí, imediatamente as águas começam a saltar, a ponto dela correr para a cidade, já testemunhar de Cristo e as pessoas crerem. O Senhor Jesus tinha uma palavra dura dura aos nossos olhos, né, para aquele oficial do rei, mas o filho dele foi curado. O Senhor se aproxima daquele paralítico, né, e aquele paralítico ele é curado também. E é assim, irmãos, conosco. É o que nós testemunhamos hoje de manhã. É o testemunho que damos diante desses elementos, de que nós éramos completamente inúteis, ainda que religiosos, doentes, pecadores, inúteis, não conseguimos dar um passo, e o Senhor, para cada um de nós aqui, deu uma palavra, e disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a vida eterna, quem crê em mim não morrerá, ainda que morra, vai ressuscitar e vai viver eternamente. E nós cremos nisso, e nós estamos aqui para celebrar essa salvação gloriosa que o Senhor nos deu. Pecadores redimidos, salvos pela graça de Deus e unicamente pela graça de Deus. É a salvação que Ele nos ofereceu. É a salvação que nós celebramos nessa manhã, essa tão grande salvação que o nosso Senhor nos deu. Por isso, não nos resta outra alternativa, e se tivéssemos, nós escolheríamos esta, de glorificar o nome do nosso Salvador, a despeito do que nós somos, do que nós éramos, e olhando para o que nós seremos, porque nós seremos como Ele, no que diz respeito à vida eterna. Então, irmãos e irmãs, eu gostaria só de trazer essa lembrança para nós, né? Ficamos aí um período de tempo, né, afastados uns dos outros, né? Talvez outros venham, talvez em algum momento nós fiquemos afastados uns dos outros, né, até sermos novamente ajuntados pelo Senhor naquele dia glorioso, mas isso não muda absolutamente o fato de que nós somos salvos pela graça, e estamos de pé pela graça, e prosseguiremos pela graça. Tudo é graça, tudo é o nosso Senhor Jesus, é a sua fidelidade e misericórdia. Então vamos adorar o Senhor mais uma vez enquanto partimos o pão. E todos nós, os que temos já entendido essa mensagem, e não apenas crido no Senhor por causa dos sinais, mas crido no Senhor por causa daquilo que Ele é,
o nosso Salvador, podemos participar com alegria desse momento. Momento também de talvez examinarmos a nós mesmos, né? E ao examinarmos a nós mesmos, nós vamos entender que não temos condição de participar. Mas a palavra de Deus também vai nos exortar: examine-se o homem, pois a si mesmo, e assim coma. Porque sempre estaremos em débito com o nosso Senhor pela grande salvação que Ele nos deu. Mas sempre estaremos convictos e certos de que a sua salvação, ela é perfeita em todos os seus detalhes, e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então vamos agradecer ao Senhor por isso, por essa salvação perfeita, e não permitir que nesse momento o nosso inimigo, ele tenha qualquer espaço na nossa mente, no nosso coração, para dizer: você é indigno. Nós já sabemos disso, mas não somos dignos porque trouxemos alguma coisa. Somos dignos porque o nosso Senhor nos tornou dignos. Senhor, nós queremos te agradecer pela fidelidade do Senhor em ter ido à cruz, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós não poderíamos fazer isso, absolutamente nenhum de nós aqui, Senhor. Poderia ter ido à cruz, Senhor. Senhor, e ter feito alguma coisa em nosso socorro, Senhor. Não havia qualquer coisa que pudéssemos oferecer a Deus, Senhor, nem a nossa religiosidade, Senhor, porque ela contrastava imediatamente com a nossa pecaminosidade, Senhor. Senhor, qualquer coisa que fizéssemos, Senhor, estaria manchado, Senhor, pela brutalidade do pecado, Senhor, que entrou nesse mundo. Mas, ó Senhor, o Senhor foi aquele que viveu de maneira perfeita, sem pecado, Senhor. Não houve qualquer mancha em Ti. E por isso, Senhor, o Senhor também, ao morrer e ressuscitar, nos incluiu na sua salvação gloriosa. Bendito seja o Teu nome, nosso Senhor Jesus. O Teu nome é o que nós exaltamos nessa manhã. É esse grande nome do nosso Salvador, do nosso eterno Salvador, que nos redimiu, que nos salvou e que nos assegurou vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Por isso, glorificamos o Teu nome ao partirmos esse pão. Agradecemos a Ti, Senhor. Senhor, e queremos pedir a Ti uma única coisa, Senhor, nesse momento: que o Senhor conquiste cada dia mais os nossos corações. É a nossa oração no Teu próprio nome, Senhor Jesus. Nome glorioso, nome salvador, nome redentor, o nosso querido, o nosso herói, o nosso salvador, o nosso Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Então, todos que têm compreendido essa verdade são convidados por Ele mesmo a partir o pão e a participar